Se você não for famoso, nem adianta tentar ser palestrante. Será que isso é verdade? Será que os anônimos têm espaço no mercado de palestras? Palestrante, assiste esse vídeo até o final. Mais um assunto que eu quero trazer aqui pra gente discutir. As empresas só contratam palestrantes famosos. Ai, aí, Francisco. Esse daí é um outro mito, né? Porque se isso aí fosse verdade, eu não pagava minhas contas. Eu tava ferrado. Verdade, não, hein? é sério, eu tava ferrado. Aí eu não tinha o carro que eu tenho, não tinha a casa que eu tenho, não faço as viagens que eu faço, porque o termo famoso entende-se que é aquela pessoa que tá na mídia popular, né? Televisão, tudo, esse tipo de coisa. E o palestrante, ele se torna famoso dentro do nicho dele. Muitas empresas já me conhecem. Eu sou famoso dentro de alguns nichos, mas o famoso popular eu não sou. E vivo de palestra. Hoje, a minha carreira toda pautada nisso e a minha vida financeira pautada nisso também. Então, se isso fosse verdade mesmo, o mercado não suportaria a demanda. Porque o Lucas sempre traz pra gente alguns exemplos, né, de contratação, tudo tal. E a gente sabe de que o mercado de palestras, se ele fosse composto só de famosos, a demanda que as empresas têm da quantidade de palestras não daria conta. Os famosos não iam conseguir fazer outra coisa, a não ser palestra. Exatamente, era isso que eu ia falar. O mercado de palestras, ele é cheio de palestrantes. Eu acredito que tenha mais palestrantes disponíveis no mercado do que empresas disponíveis para realizar a contratação de palestrantes. A grande questão é que as empresas contratam palestrantes várias vezes no ano. E aí acontece um movimento interessante. Algumas empresas procuram direto por um nome específico, a maioria das empresas procuram por um tema específico. E aqui a gente vai começando a desenrolar essa bola de lã. Porque quando a gente entende quem é o público ideal, a gente consegue entrar ali, identificar o que eu preciso oferecer para esse cliente gostar de mim e gostar da minha palestra, para ele me escolher, né? Então a gente começa a identificar um movimento que eu posso fazer para ser escolhido pelas empresas, mesmo sem ser um palestrante famoso. As empresas, elas não procuram por palestrantes famosos. Como eu disse, a maioria da busca das empresas é pelo tema. Ou seja, as empresas procuram por um palestrante pronto, preparado. E é legal você falar isso, Lucas, porque você escuta isso todos os dias. Todos os dias. Esse é o meu trabalho. O telefone lá na Motive toca, chega e-mail na Motive. Então, eu quero um palestrante de liderança. Quero um palestrante de motivação. Não chega assim, olha, eu quero um palestrante famoso. Não chega falando, eu quero um palestrante famoso. Chega pedindo um nome específico, quando é o caso. Mas como eu disse, a maioria das empresas procuram por um tema. Então, quando eu identifico um tema, quer dizer, quando eu identifico quem é o meu cliente perfeito e me moldo para atender a expectativa daquele cliente perfeito, eu consigo atender as expectativas e eu consigo ser contratado. Assim, mexendo nesse movimento, é que eu me torno palestrante profissional e vivo de palestras. E um exemplo muito claro é o exemplo da Grazi, né? Que a gente estava numa live hoje e ela mandou lá, olha, hoje mesmo eu fechei uma palestra com o Sebrae. E olha só, a Grazi, há um ano atrás, nem palestrante ela era. Há um ano atrás. É isso mesmo. Eu tenho palestrantes que têm um conhecimento de palestrantes com 15 anos de experiência no mercado que tem dificuldade para fechar palestras. A Grazi, em menos de um ano, já realizou algumas palestras, lançou 2 livros, né? Tem 2 lançamentos, né, se eu não me engano? Eu fui um lançamento de um livro dela e no outro que foi esse ano aqui, também não consegui ir, mas ela me mandou o convite. Então, essa questão de fama é muito complexa, né? Porque a fama, ela é uma construção mais nichada. Então, o Francisco, por exemplo, ele é famoso para quem conhece ele, para os clientes que ele já atendeu, para as pessoas que ele já palestrou. Você cria fãs. Você cria fãs. E aí, essa é a ideia fãs de vem de famoso. Vem de famoso, é isso mesmo. Então, assim, a gente cria dentro do nosso nicho os nossos fãs. E aí você pode pensar por esse lado. Se cada vez que eu conseguir atingir pessoas através da minha comunicação, eu aumento a probabilidade de ir me tornando famoso nesse meio por causa do tema que eu falo e as pessoas vão me reconhecendo por esse tema. Exatamente. E aí isso é que vai trazer. E a fama é uma construção. Então, não é uma questão de só famoso vem de palestra. Não é isso. A fama é uma construção e essa construção faz a minha palestra ser vendida, faz a minha palestra ser buscada. Mas aí você falando sobre construção, me veio aqui mais uma arquitetura mental. Quais seriam os passos para fazer com que esse palestrante ele se torne solicitado, interessante, um pseudo famoso dentro do tema dele? Então, existe uma arquitetura para isso. Vamos começar por você? Bora. Vamos mandar quantos aqui? 3 ou 4 passos? Vamos mandar 4. Vamos mandar 4? Boa, 4 passos. Desafio. Antes, deixa eu contextualizar. Eu acredito que o mercado de palestras tem o formato de uma pirâmide.
Esse é a visão que eu tenho do mercado de palestras em relação à quantidade de palestrantes e ao nível dos palestrantes. Então, a base dessa pirâmide, que é a fatia maior da pirâmide, é lá onde estão os palestrantes desconhecidos. É por isso que eu chamo esse nível de nível do desconhecido. Aqui é briga de faca. Aqui é poucas empresas procurando por essa quantidade de palestrantes. A quantidade de palestrantes no mercado de palestras tem o formato de uma pirâmide, mas a quantidade de empresas, a demanda do mercado de palestras, tem um formato de uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, é uma pirâmide normal e uma pirâmide de cabeça para baixo. Invertida. A pirâmide invertida é a demanda. E aí, quando a gente coloca uma pirâmide em cima da outra, a gente consegue ver que só um pedacinho dessa pirâmide, só a pontinha da pirâmide de cabeça para baixo, tá lá embaixo, onde tem a maior fatia de palestrantes do mercado, no nível do desconhecido. E é por isso que é tão difícil fechar uma palestra quando eu tô ali no nível do desconhecido, quando eu não pareço ser um bom palestrante, quando eu não tenho palestras voltadas para o corporativo. É por isso que tem dificuldade para fechar palestra. É por isso que eu mando... verdade, então esse desconhecido é o que não está preparado para ser um palestrante? A gente poderia colocar dessa forma. As outras 3 escalas dessa pirâmide é o nível do progresso, o nível do super-herói e o nível do legado, que é os palestrantes lá de cima do topo da pirâmide, os palestrantes que são famosos. Então, olha lá, os palestrantes famosos estão lá na pontinha. Só que não tem quantidade de palestrantes famosos para atender o mercado. Lembra que o mercado de palestras, a demanda é uma pirâmide de cabeça para baixo? Sim. Ou seja, tem muita empresa aqui em cima querendo contratar pouco palestrante que tem disponível. Logo, essa demanda reprimida que está sobrando e não consegue ser atendida pelos palestrantes famosos, vão procurar palestrantes que não são famosos. Só que ela não vai lá no nível dos despreparados. Ela vai lá no nível do progresso, que são os palestrantes que estão preparados, que parecem ser profissionais. E no mercado de palestra não adianta ser. Às vezes ele domina o palco, mas ele não sabe vender, ele não sabe fazer o marketing. Exatamente. E aí isso coloca ele no nível despreparado. Aí entra a minha dica. A primeira dica dessas 4 que a gente vai passar para quem não é famoso e quer ser contratado pelas empresas é: tenha uma identidade de palestrante profissional. O mercado de palestras precisa de palestrantes profissionais. E se você não parece ser um palestrante profissional, você não vai ser nem colocado ali na mesa para que as empresas cogitem te contratar. Então, essa eu acredito que é a primeira dica para quem não é famoso. Se você não é famoso ainda, precisa estabelecer uma identidade que faça eu transmitir uma percepção de valor que vai fazer a empresa querer me contratar. A segunda é você ter uma estrutura de uma palestra profissional, uma entrega absurda, uma entrega técnica, uma entrega preparada. Uma palestra não é um discurso, uma palestra não é uma fala, uma palestra não é só subir no palco e falar. Você tem que ter, quando você tem essa estrutura, você está falando para o mercado o seguinte: eu tenho um produto que eu posso te entregar de valor. Eu tenho um produto que eu posso entregar que vai fazer diferença na tua empresa. Então, segundo passo, para que você vá para a linha do progresso, aprenda a construir uma palestra profissional estruturada com começo, meio e fim, em formato de um produto que seja transformador. Esse terceiro passo que eu vou trazer aqui, ele é um complemento desses 2 passos que vocês trouxeram. É o posicionamento. Se o palestrante ele não estiver posicionado no mercado, com um conteúdo muito bem claro, com uma comunicação bem clara, objetiva, se mostrando um palestrante profissional, ele não consegue clientes, porque ele ainda não entendeu o jogo. Excelente. 4ª e última: se profissionalize. Essa é a 4ª dica. Se profissionalize em uma profissão em que você precisa ser profissional para atuar. Não é uma profissão que um amador consegue atuar. Se você quer viver de palestras, precisa ser um palestrante profissional. Não adianta ser, precisa parecer. E se você não parece, não vai rolar. Agora a grande questão é: como saber se eu sou um palestrante profissional? A dica que eu dou é: procure uma formação que vá te levar para esse caminho. E aqui eu não tenho como falar outra coisa. Eu não conheço uma formação que seja mais completa do que o MBA do palestrante. Uma formação que te treine para o palco, com o Francisco, que já é palestrante profissional. Uma formação que te treine para o marketing com o DJ, que é o cara especialista em marketing para palestrantes. Não é marketing aleatório, não é marketing genérico, é para palestrantes. E uma formação que te treine em vendas, comigo, que trabalho vendendo palestras. Eu não conheço nenhuma formação que tenha esse tripé. Esse é o tripé do palestrante profissional, que é totalmente diferente do palestrante experiente, que às vezes tem 15 anos de estrada, só que domina uma coluna desse tripé.
o palco. Mas tem dificuldade para vender, por quê? Porque não domina o marketing. Tem dificuldade para encontrar outras empresas, por quê? Porque não domina as vendas. O que eu acredito que pode ajudar o palestrante determinadamente a conseguir embalar essas 3 coisas que a gente falou e ainda conseguir realizar palestras, mesmo sem ser famoso, para conseguir monetizar, viver de palestras, se tornar um palestrante profissional. Treine para isso e não vai ter erro. O bom disso tudo é que tem uma receita pra gente subir nos palcos e tocar o terror. Sem dúvida. É só Existe ir. um passo a passo, né?